Bem-vindos a mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, Eu Voto, e comigo estão os meus comentadores residentes. Olá, Bernardo Faro, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás, a sobreviver à segunda semana de debates. Sim. Olá, sim. este sim tão assertivo. Sim, estou. Também está, Joana? Está tudo, Vasco, obrigado. E tu, Bernardo, mais ou menos? Vou andando. Para além da maratona de debates, esta semana o Ministério Público abriu uma averiguação preventiva contra Pedro Nuno Santos por suspeitas na aquisição de 2 casas. Joana Mortágua foi assaltada no Martim Moniz, um jovem foi morto em Braga, a administração Trump decidiu formalmente encerrar o consulado nos Açores e não informou o governo, e o vício do jogo nos jovens está a aumentar. Muitos temas para os meus comentadores darem sua opinião. Gonçalo, por onde é que queres começar? Começamos pelo Pedro Nuno e pelos debates. Vamos a isso? Eu não sei se o Pedro Nuno é culpado ou inocente, enfim, acredito na questão da presunção da inocência, como a toda a gente, mas o que eu vou analisar é a conferência de imprensa e o comportamento de comunicação política do Pedro Nuno Santos, que foi exímio. Excelente. O Pedro Nuno, até agora, desde que a campanha começou, e vamos dizer a campanha desde o início dos debates, é de longe o líder partidário com a melhor qualidade do ponto de vista comunicacional. Já viram? Até agora, ganhou praticamente todos os debates, empatou um ao outro, mas não perdeu nenhum. Ganhou praticamente todos os que esteve, e esteve muito bem, e com uma postura muito estadista, ou seja, muito tranquilo, muito sereno, sem se deixar exaltar, e tem feito uma coisa muito interessante do ponto de vista genérico, que é afastar um pouco a imagem do radical que há 10 ou 12 anos atrás andava a dizer que não pagava as dívidas aos bancos alemães e que as pernas deles até tremiam. Ele está aí a buscar votos ao centro, não é? Claramente, e ninguém tem feito com sucesso o facto de puxar Pedro Nuno Santos para a imagem do radical do Bloco de Esquerda e afins. Isto de um ponto de vista geral dos debates, já vou especificar os debates de ontem entre Joana Mortágua, Nuno Melo e André Ventura e Paulo Raimundo. Ontem, porque nós estamos a gravar este episódio na quinta-feira. Sim, estamos a gravar quinta-feira, exato. Mas isto para dizer relativamente a Pedro Nuno Santos. É uma situação que é bem similar à de Luís Montenegro, porque envolve questões imobiliárias, negócios privados, etc. Sim. Só que o comportamento de comunicação política de Pedro Nuno Santos foi inenarravelmente diferente de Luís Montenegro. Ao passo que Luís Montenegro esteve praticamente 10 dias para responder de forma concisa aos jornalistas, ao Parlamento e, no fundo, a Portugal, Pedro Nuno Santos no próprio dia sai um comunicado de imprensa, não, mas sai uma notícia, um artigo noticioso, ou vários artigos noticiosos, a dizerem que foi aberta uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, foi o Observador que deu essa notícia. Exatamente. Sim. E Pedro Nuno, eu acho que nem em 3 horas faz a sua conferência de imprensa. E quando acaba a conferência de imprensa, não acaba a conferência de imprensa, mas quando ele faz o statement inicial, ele acaba a conferência de imprensa, ou o seu statement, a dizer: e agora estou disponível para todas as vossas perguntas e todos e quaisquer esclarecimentos. E isto é muito importante, porque marca aqui uma clara ruptura com o comportamento que Luís Montenegro teve. Luís Montenegro fugiu aos jornalistas durante muitos dias, não teve propriamente uma resposta perentória logo no Parlamento na primeira vez que lá foi, e demorou muito tempo a ter esclarecimentos. Pedro Nuno respondeu às perguntas na conferência de imprensa, lembras-te? Pedro Nuno, sim, exato. Saiu e deixou os ministros responder por ele nas televisões. Pedro Nuno não. Pedro Nuno foi exatamente o oposto. Eu na altura critiquei imenso Luís Montenegro por essa atitude. Acho que não foi inteligente da parte dele. Pedro Nuno foi muito esperto e está a capitalizar politicamente com isto, aproveitando também a boa prestação que ele tem tido nos debates. Até agora, de todos os líderes políticos, tem sido de longe, o melhor. Quanto aos debates de ontem, e pronto, relativamente ao caso em si, acho que ele entregou agora os dossiês e tal. Sim, pronto, vamos esperar. Juridicamente não vou pronunciar, presunção da inocência, se é culpado ou não faço ideia, mas que se averigue. Achas que não perdeu votos então porque... Acho que até ganhou, se queres que diga. É claro que ele vai puxar depois da questão das denúncias anónimas e politizar a coisa e não sei o que mais, pronto, faz parte, é a narrativa política, o aproveitamento político. Mas acho que até ganhou votos com isto do que outra coisa qualquer. Enfim, relativamente aos debates de ontem, gostei imenso do debate de Joana Mortágua com o Nuno Melo. Acho que se falou ali de coisas muito interessantes. Pareceu-me que a Joana Mortágua estava um pouco despreparada para a questão da defesa, o que é normal porque estava a debater com o Ministro da Defesa. Claro. Isso é um handicap complicado para ela. Mas foi um debate muito equilibrado, parte a parte, onde se falou de coisas particularmente interessantes, onde o Nuno Melo acusava a Joana Mortágua a determinada altura de aplicar políticas públicas de Salazar, e a Joana Mortágua a determinada altura estava a aceitar Paulo Portas. Portanto, foi um debate assim um bocado, mas foi giro. Falou-se de coisas efetivamente importantes do ponto de vista da habitação, concordando ou discordando. Foi um debate particularmente interessante nesse aspecto. Quanto ao debate de Paulo Raimundo e André Ventura, foi exatamente o oposto. Foi um debate
que é bem ideológico, diria eu, mas muito acusatório, falou-se pouco de política pública. Sim. Não gostei nada do debate. Eu adorei o debate entre o Ventura e o Pedro Nuno Santos. Acho que foi dos melhores debates que tivemos também. Foi mais visto até agora. Sim, mas isso seria sempre, Claro. exceto o que irá acontecer com o Montenegro, de certeza. Mas foi um debate muito bom, o que ele teve com André Ventura, teve com o Pedro Nuno Santos, mas não gostei nada deste com o Paulo Raimundo, não se falou de ideias, foi uma questão acusatória, de parte a parte, e o Paulo Raimundo é fraquíssimo. Paulo Raimundo, eu não compreendo mesmo como é que, de um ponto de vista, não digo geral, porque enfim não é toda a gente, mas como é que se pode dizer que o Paulo Raimundo tem evoluído assim tanto? Evoluiu comparativamente ao ano passado, mas honestamente eu não compreendo qual é essa grande evolução. O Paulo Raimundo não consegue justificar várias das políticas públicas que defende e tem medo de as assumir, nomeadamente na questão do euro, da União Europeia, do apoio a regimes completamente sanguinários no passado que o PCP apoiou e da desculpabilização de regimes como a Coreia do Norte, em que o ex-secretário-geral dizia, bom, democracia à Coreia do Norte, temos que nos questionar o que é a democracia. Portanto, mas os comentadores estão-lhe todos a dar as vitórias, não é? Normalmente. Não sei se estão a dar as vitórias porque não gostam do Ventura ou por outra coisa qualquer. Pá, não faço ideia. Porque acho que o Paulo Raimundo, e isto não é uma questão ideológica, acho que é só mesmo fraco politicamente. Comparar, por exemplo, Pedro Nuno Santos, que é outra pessoa de esquerda que tem estado exímio, tem sido o melhor, de longe, a léguas, com Paulo Raimundo é comparar o 8 e o 80 mil. E eu não compreendo os elogios, não compreendo mesmo, não compreendo. Joana. Bem, Ó Bernardo, não sei, querias dizer qualquer coisa? Eu ia só perguntar como é que ele chegou ao 8. Eu estou a discordar imenso do Gonçalo. Hoje, então? Gonçalo, não sei, Hoje não estamos bem. Porque não acho que, ou seja, mas no Paulo Raimundo começando ao contrário, começando pelo fim do Gonçalo e até o início, portanto eu vou começar no Paulo Raimundo e acabo nas casas ou nos imóveis de Pedro Nuno Santos. Muito bem. Acho sim que Paulo Raimundo está muito melhor do que aquilo que estava. Portanto, acho que agora já consegue pelo menos pôr uma ideia sem grande sem estar sempre no combate. Acho que Paulo Raimundo está a conseguir colocar-se num sítio. Acho que ele é comunista e será comunista, e portanto aquilo que ele vai dizer são ideais comunistas, e por isso vai sempre ser coisas que, por exemplo, tu achas que não fazem qualquer sentido e que não têm qualquer cabimento. Mas ele não os defende bem. Mas eu acho que ele agora está a considerar argumentos, para além do abaixo de grupos económicos, grandes grupos económicos, não fica só por isto, não fica por abaixo de grandes grupos económicos, ele consegue explicar as razões. Mas pronto, não me quero estar assim a focar tanto assim. Sim, não vamos ficar só no Paulo Raimundo. Acho que ele está a conseguir dar argumentos e está a conseguir ser muito genuíno, que é uma coisa muito interessante, que é, nos debates ele diz mesmo, mas isto não é para falar sobre nós, porque estamos a falar sobre o Montenegro? Isto eu estou a lembrar do Pedro Nuno Santos, no debate com o André Ventura, os primeiros minutos foram para falar do Pedro Nuno Santos. Ele diz, então, mas isto não é para falar sobre nós. Eu concordei com ele, claro. Pronto. Eu acho que ele consegue cativar essas pessoas, que é o lado, na verdade, que o Partido Comunista tem, que é estar tão próximo do povo. E acho que ele está a conseguir recuperar isso, pelo menos. Queria depois falar também da Joana Mortágua e de Nuno Melo. Não concordo contigo, eu acho que ela não estava despreparada, mas acho que ele estava despreparado. E acho que ele, enquanto ministro, não pode estar. Sim, não só na defesa, mas sobretudo na habitação. Quando ele depois diz, não. Porque... mas eu disse que ela estava na defesa, eu sei. Mas, ou seja, é que é assim, de início esse debate para mim já está mal, já está errado. A partir do momento em que o partido do PSD manda ao Nuno Melo, quando nós sabemos que o PSD ganhou não foi por causa do Nuno Melo, nem foi por causa do CDS. Portanto, a AD... Atenção, a AD tem maioria no Parlamento por causa dos 2 deputados do CDS. Está bem, atenção. Ok, mas repara, o Nuno Melo chegou a Ministro da Defesa eu percebo o que é que estás a dizer. num partido que teve 2 deputados eleitos. Eu percebo o que é que estás a dizer. E, portanto, ele manda o Nuno Melo e depois do Bloco de Esquerda também respondem com então mandamos a Joana Mortágua. Também não achei nada feliz. E o jornalista, até no início do debate, falou sobre isso. Disse, isto era suposto termos líderes partidários, mas bom, não temos. Portanto, olha, estamos aqui. E eu acho que ele, enquanto ministro, estava muito despreparado em relação à habitação. Eu sei que não é o core dele, sim, mas esperava-lhe um bocadinho mais. Esperava um bocadinho mais dele, tendo em conta que faz parte do governo e que esteve lá durante tantos meses. E ele já tinha dado o argumento do Salazar noutro debate anterior. E ele disse uma coisa que foi... Aliás, não falemos do debate que ele teve a semana passada, com o LIVRE, e também foi nesse que ele utilizou o argumento do Salazar. E também disse uma série de coisas erradas, portanto, que facticamente nem estavam certas. Mas na lei teve pior. Teve muito pior. Aqui ele foi dizer, não, porque na Europa não há assim tantos países que não têm controles de rendas, temos imensos exemplos com fracos controles de rendas. Quando não é verdade. Quando nós temos vários países da Europa que têm de alguma maneira um controle de renda. Agora, não há só o não controlar a renda ou então estrangular as rendas a níveis baixíssimos. Não, há muitos meios termos aqui pelo meio. E ele tentou ir aqui para estes extremismos que não gostei nada de o ver a fazer isso.
Ao contrário, eu achei que a Joana Mortágua ia ser muito mais populista, vá, assim, não é, eu não gosto de chamar Estás a apelar pelo populismo? Eu não gosto de chamar ao Bloco populista porque o Bloco, eu acho que facticamente não é populista. Mas daquilo que o termo populista tem vindo a assumir hoje, e hoje toda a gente diz que tudo é populista, e aquilo que as pessoas têm como referência ao populismo, sim, há certas coisas que o Bloco de Esquerda às vezes faz e diz certos exemplos que é para apelar à emoção e ao coração das pessoas. Isso não significa que seja necessariamente populista. Eu achava que a Joana Mortágua ia ser muito mais assim, ou seja, a apelar ao coração e às emoções. Não foi, e eu gostei muito de ver aí. E agora, para apressar, em relação a Pedro Nuno Santos e André Ventura, é assim, também gostei muito do debate. Acho que Pedro Nuno Santos teve aqui uma postura com o André Ventura que eu nunca tinha visto ninguém a ter, pelo menos de uma maneira tão maravilhosa e a correr tão bem, que foi a condescendência. Você também me irrita, mas eu consigo estar calado. A condescendência. Ele foi esperto, atenção. O André Ventura, à altura, passou-se e disse: está-me a irritar o PS. E o Pedro Nuno Santos, com muita calma, diz: ouça, está bem, mas tem que ter calma. Não, você também me irrita. Também me irrita, mas ouça, temos de ter maturidade. Mas para consigo descontrolarmos, percebe? Opa, foi maravilhoso. Eu já há muito tempo que não me ria no debate. E o Ventura ainda se irritou mais. Exato, e o Ventura ainda se irritou mais, portanto foi ótimo. Acho que se calhar os outros líderes partidários deviam pôr os olhos no Pedro Nuno Santos, que é tratar o Ventura exatamente como aquilo que ele é. Aquela não deve ser fácil aquilo ter-se aguentado. Mas ele conseguiu muito bem. O Rui Tavares não conseguiu, por exemplo. Pois não, pois eles irritam-se com ele, né? Não podem. Eu acho que é isso que faz o André Ventura ficar irritado, é que as pessoas não se irritam. Assim, olha, você tenha calma, não se irrita, isso é que é, pá, maravilha. E depois, queria também dizer uma coisa sobre o debate da Inês Sousa Real com o Rui Rocha, porque Inês Sousa Real falou daquele tema que nós, a semana passada, tanto falámos, sobre as mulheres e sobre a misoginia que está a crescer, sobretudo junto das camadas mais jovens. E ela falou sobre este tema, falou sobre o aumento do crime de violação, que aumentou 10%. Não é? Sim, e ela começou o debate a dizer isto. Quando fazem uma pergunta, ela diz: olha, sim senhor, vou responder a isso, mas eu quero só dizer que durante este debate eu quero falar sobre isto. E arranca e fala daquilo que depois lhe perguntaram. E depois, a meio do debate, volta a trazer o assunto para aí e diz: epá, ninguém está a falar sobre isto, temos de falar sobre isto, e não importa a ideologia, não tem a ver com cores ideológicas, temos de falar sobre isto, ponto final. Sim. Pronto, tinha que ser o PAN a dizer isto, né? Tinha que ser o PAN, que infelizmente eu não sei se vai continuar no Parlamento, mas espero que agora apanhem este exemplo da Inês Sousa Real e que continuem por aqui. Pronto. E depois queria falar sobre o caso de Braga, mas se calhar mais para a frente. Tá bem, ok. Obrigado, Joana. Bernardo, o que é que nos tens a dizer? Olha, Vasco, eu dos debates em si, o único que eu efetivamente só vi um bocadinho de nada do Nuno Melo, e portanto não quero aqui dizer grandes opiniões, exceto dizer que tive pena de ver a posição em que ambos os partidos se colocaram, notoriamente como a bengala de algo maior do que o seu partido, que foi o CDS, e o outro como a bengala da bengala, exatamente como a Joana estava a dizer, na medida em que nem líder do partido vai a um debate, neste caso para legislativas. Fora isto, e como eu só vi muito pouco, eu queria me focar aqui mais no de Pedro Nuno Santos e de André Ventura. Muito bem. Eu noto exatamente este mesmo traço que a Joana trouxe, ou seja, Pedro Nuno Santos, e o Gonçalo também já o mencionou, portanto, Pedro Nuno Santos é uma pessoa que está durante todo o debate numa posição zen, exatamente, portanto, entre ser condescendente, paternalista, ele tem ali um bocado de tudo. Ele tem ali uma postura que é género, pronto, sei lá, ele se estivesse a fumar um charuto ao Winston Churchill eu aceitava, porque efetivamente foi muito esta a postura que ele deu. Pronto, e depois a internet, como é cheia de vídeos de cães e gatos e etc, eu lembrei-me, porque depois estava no Instagram e a da altura apanhei para lá um vídeo em que era um bocadinho este cenário, então via-se um chihuahua aos saltos e a ladrar para um cão muito maior que ele, que a da altura só lhe dava uma patada e o chihuahua arrumava para o lado. E foi um bocado o sentimento com que eu fiquei do debate de Pedro Nuno Santos com o André Ventura. Mas eu só queria ainda deixar também 2 ou 3 notas relativamente a este debate, que é André Ventura, efetivamente, eu não sei se aquilo foi formação da escola de teatro. Eu acredito que não, João. Eu acho que vocês não aprendem lá nada disso, portanto, fala, por favor, da tua matéria. Mas o gajo é uma máquina dos soundbites. O gajo diz para ali meia dúzia de coisas. Mais em comunicação do que em teatro. É, não é? Portanto, é tipo, ele é a pessoa dos soundbites. Ele, a da altura, aponta a Pedro Nuno Santos, porque aqui o Pedro Nuno Santos e os seus amiguinhos por esta Europa fora é que permitiram que os produtos chineses e do Mercosul e não sei quem entrassem por cá dentro, e com isto garantiram que os nossos agrícolas iam ter problemas. Uou. Esse não é o meu soundbite, porque esse não veio propriamente preparado.
Houve outros 2. Certo. Os subsidiodependentes. Não. Também da houve foto do Sr. Rana, da comunidade do Nordeste. Esse é um. Esse é um que veio, que é género. Onde é que estava o senhor em vez de estar ao lado da polícia? Estava em almoço com o Bangladesh. Isto é género, ok, calma. E o segundo foi mesmo a terminar o debate, e ele tinha mesmo isso preparado, foi quando ele pega numas resmas de folhas enormes e diz ao dossiê o que era. Estes são os casos do PS na Justiça. Esses são os dois soundbites. E repara que ele os coloca sempre no final do debate. Sim. Não, isso eu fala percebo. também dos Isso eu percebo. dependentes, a dizer Não, não mas queremos alimentar quem não quer fazer nenhum para a Câmara. As pequenas minorias que nunca trabalharam em nada contribuíram, mas que agora todos nós. E há outro também, o Pedro Góis, quando ele diz que vai despedir o Pedro Góis, o diretor das investigações. Essas 3 claramente para mim foram Mas eu confesso que estava com saudades planeadas. de ouvir o André Ventura, que começou o partido em 2019, não é? A dizer que os subsidiodependentes, estava com saudades de ouvir dizer esta palavra. Era. Subsidiodependentes. Mas quem ele não quer trabalhar, ele depois a da altura faz ali 2 ou 3 coisas que cá está, qualquer youtuber faz. E olha para a Câmara, não é? Olha para a Câmara e diz: ok, esperem aí, malta da Regi, para onde é que eu tenho que olhar? Exato. Eu vou olhar, eu vou despedir-te. É tipo, bro, vá, tipo, isto não é o teu reality show, isto aqui é a discussão de um programa Mas estratégico. ele é para ótimo Portugal. a encontrar a câmara sempre. Há apresentadores de televisão que não são tão bons, hein? Ele já tem muita experiência, não é? Pá, Na televisão. Mas sabes que isso dá votos. E porque Pois acredito que sim, porque eu depois transporta aquilo para o TikTok. E não é só isso. Um debate, um político não pode estar preocupado com quem é que tem à frente, tem que estar preocupado com quem é que está a falar. Isso, e no as debate, audiências que estão do outro e lado no a ver como é que eles recebem e a neste peça. debate, e porque é que eu acho que foram, tanto o Ventura como o Pedro Nuno foram muito inteligentes? Porque quando se está no debate, eles têm que falar para as margens eleitorais para as segurar as bases. Sim. Porque nem um nem outro vão ganhar eleitorado, quer do PS ao Chega ou do Chega ao PS. É muito raro, ninguém está indeciso, ou poucas pessoas, entre o Pedro Nuno e o Ventura. E portanto, nestes debates assim, o que importa é segurar eleitorado. E o Pedro Nuno segurou muito bem com a postura que vocês estavam a dizer, e o Ventura, no seu tom mais intempestivo com estes soundbites todos, claramente segurou os 10, 12, 13% que ele eventualmente terá de base também. Mas, desculpa. Mas o ego perde, porque o eleitorado do Ventura é aqui. O eleitorado do Ventura tem aquele egozinho frágil. Portanto, vê que o líder homem, Ventura, a levar um banho de condescendência do outro. Se calhar não gostou muito. Não sei. Eu, se fosse tentando pôr no lugar do eleitorado do Ventura, que é difícil, mas é um exercício que eu estou sempre a fazer, eu ia ficar muito irritada. Eu acho que não consigo reunir em mim competências de empatia para me conseguir colocar do lado do eleitor. Isto trabalhas. Pois, trabalha, se calhar tenho que fazer um curso de empatia. Mas olha, mas não é difícil, pá. 10% das pessoas neste país votam Chega. Sim, eu sei. Há muita gente que o faz. Mas deixa-me só concluir dizendo que... Sim, tens um minuto. Sim, portanto, eu acho que... E quando eu ouvi André Ventura naquilo que foi muito do que ele falou sobre temas de economia e o desenvolvimento económico e tudo mais, custa-me muito porque efetivamente ele parece que engoliu a cassete de Trump, vomita agora a cassete de Trump. De repente ele é o grande Dom Sebastião que voltou ao final de não sei quantos séculos e que está a ver a verdade absoluta à frente dele há anos, não é? Que nós já devíamos estar todos com altas taxas sobre os produtos que vêm externos, como se isto não tivesse sido sempre uma estratégia de globalização, da qual Portugal, integrando a Europa, teve que fazer também parte desse trabalho, onde naturalmente os mercados foram inundados com produtos que vêm de outros países, que são países como a China e etc., que concorrem connosco desde sempre. Agora, certo, estamos agora hoje trazidos a esta nova lógica deste multilateralismo, estas fronteiras com impostos, como Trump está a querer liderar a coisa. Pá, mas ver no Ventura uma pessoa que se está a querer candidatar a primeiro-ministro do nosso país, a trazer este género de argumentos, que é género, pá, já todos sabemos. Isto não é um resultado dos amigos de Pedro Nuno Santos e dos seus amigos que andaram por esta Europa fora, como ele coloca. Isto foi uma estratégia de desenvolvimento económico que liderou o último ciclo económico, que foi esta globalização meia tola, que toda a gente andou a correr e a deixar que todos os produtos entrassem em todos os mercados, e foi esta concorrência, esta competitividade. Portanto, isto tudo só para concluir que... A não ser que o Pedro Nuno Santos tenha amigos na cimeira fundadora da ONU, em 1945. É isso, percebes? Portanto, acho que é género... Quando é para ele falar de temas que efetivamente importam, acho que pronto, cá está ele, para variar, cai sempre em ser algo pequenino. Portanto, a imagem do Chihuahua com o cão grande que lhe dá uma patada para o lado é aquela com que eu retiro do debate. Passando agora às recomendações, quero saber o que é que os meus comentadores têm para sugerir esta semana. Bernardo, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, Vasco, eu vou recomendar um livro que já li 3 ou 4 vezes e estou a voltar a lê-lo agora, que é Um Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. É um livro muito bom. Man's Search for Meaning é o meu livro favorito.
É dos grandes livros que eu já li há muitos anos e várias vezes ao longo dos últimos anos, e estou a voltar a lê-lo agora, portanto deixo aqui esse livro, Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl. Muito bem, obrigado Bernardo. Joana? Eu vou recomendar um post de Instagram da Capicua e, portanto, eu vou ler aqui um bocadinho do post. O post é longo, mas vão lá à página dela. Não queremos a vossa proteção, dispensamos príncipes em cavalos brancos, queremos antes a vossa solidariedade, o vosso empenho, o vosso posicionamento, ou seja, que façam o mínimo, o básico, o óbvio, que é estar ao lado da igualdade, da justiça e dos direitos humanos. Vocês têm o poder de ditar o que é cool, de definir tendências, esgotam salas, enchem estádios, são os mais ouvidos, os mais admirados, os mais celebrados. Tenho a certeza que podem fazer mais do que têm feito. Acreditem, o vosso silêncio tem sido ensurdecedor e metade do vosso público já reparou. É uma carta direcionado, exato, para todos os homens, para fazer aqui um call to action a todos os homens que têm visibilidade e que têm poder de ditar comportamentos e de inspirar, no fundo, também aqui os adolescentes e os mais jovens. Influenciar positivamente também. Influenciar positivamente, porque a masculinidade não tem que ser ditada apenas por Andrew Tate e pelos seus discípulos, pode ser ditada por homens que tenham uma masculinidade positiva. Muito bem, obrigado, Joana. Plus one. Gonçalo? Eu, como já dei pancada entre aspas ao PCP na primeira parte, vou agora fazer mandar beijinhos, quase, e vou recomendar o filme de Álvaro Cunhal que vai estrear dia 24 de Abril, que se chama Camarada Cunhal. Portanto, é a minha recomendação. O Bernardo está-se a rir. Mas recomendo. Fica aqui o filme. Dou shotgun nesse filme. Quero muito ver. Também estou curioso. Muito obrigado, meus caros. Passo agora a palavra à Joana para nos falar aqui de um tema que aconteceu esta semana e que não foi nada feliz. Fazer a ponte com a sugestão que eu dei, não é? Portanto, nós temos tido vários casos. Esta semana tivemos outros também. Portanto, alguns até. Eu vou falar sobre o caso do que aconteceu em Braga. Portanto, para quem não sabe, havia um grupo de rapazes que estavam a drogar raparigas através das suas bebidas numa discoteca, portanto, a Associação Académica de Braga, creio eu, pelo aquilo que vi nas notícias. Espero não estar a dizer nada de errado. E houve dois rapazes que se aperceberam disto e tentaram, portanto, denunciar isto para que isto parasse, né? Alertaram os seguranças. Exato, e depois um deles foi esfaqueado e foi morto à porta da discoteca. Aparentemente os dois grupos foram expulsos, portanto, tanto estes dois rapazes como o grupo que estava a minar as raparigas, e cá fora aconteceu isto. A coisa estranha é que no dia seguinte este sítio, o espaço onde isto aconteceu, foi incendiado e muitas das coisas se perderam. Portanto, e cresce que foi fogo posto, cresce, não é? Portanto, isto só prova, há uma crónica muito interessante da Maria Castelo Branco, que também convido as pessoas a ler no Expresso, sobre isto e sobre a forma como a masculinidade tóxica no fundo, ou seja, é muito mais comum que quem veja uma coisa dessas veja e não diga nada do que aconteça aquilo que aconteceu com este jovem, que era o Manu, segundo dizem. E a forma como ele acabou por estar sozinho a fazer isto, não é? Se calhar se existissem mais homens com ele naquele momento a denunciar, também podem não ter visto, é verdade, mas eu acho que aqui a massa faz a força. E eu queria dizer que uma das coisas que me chateou muito sobre isto é que, portanto, nas 2 semanas nós tivemos a violação de Loures e subsequente partilha do vídeo após ter sido aberto um litígio em tribunal. Ainda houve repartilha do vídeo, porque os arguidos estão cá fora com necessidade de apresentação semanal. Eu não me vou cansar de repetir isto, e porque vou repetir isto muitas vezes porque isto é chocante. Sim. Esta vítima continuar a ter vídeo partilhado na internet. Houve um militar que se filmou a violar uma mulher e enviou pelo WhatsApp a um superior hierárquico dele e nada aconteceu. Então, eu acho que é dramático. E não é estrangeiro, porque é aqui que vai chegar. Não é estrangeiro, nenhuma destas pessoas é estrangeira. Portanto, o vídeo do Numeiro que partilhou a dizer que as mulheres que eram comprometidas não podiam ser à noite porque havia rituais de acasalamento nas discotecas. Portanto, um ginecologista que é condenado por abusos 2 vezes e continua a dar consultas de ginecologia em Lisboa. O jogo No Mercy, que é aquela plataforma que incita a violação e a não aceitar um não como resposta. Os estudantes do Porto, que são dirigentes de uma associação académica, que divulgaram fotografias das suas colegas. Claro que eles divulgaram fotografias das suas colegas. Há um ano atrás houve um professor que foi alibado depois de dar... tiravam fotografias debaixo das mesas. Sim, exatamente. E, portanto, como é óbvio que estes alunos fazem isto, estamos a falar do Porto, um sítio onde acontecem escândalos sexuais muito recorrentemente do lado dos professores. O último que aconteceu, não sei se lembram, foi aquele professor que dá palmadas nas alunas e é ilibado, e do tribunal vem a dizer que as palmadas, as chapatadas no rabo das alunas era uma forma de criar uma relação com elas, e ele continua a dar aulas. Portanto, claro, o comportamento já era comportamento. É este o exercício que eu tenho que fazer para nutrir empatia pelos eleitores de Chega, dar sapatadinhas no rabo a cada um deles. É sobre isto, ou seja, é sobre comportamentos
gerarem comportamentos, e pessoas de sexo masculino têm certos comportamentos, a forma como nós permitimos isso ou não, ou condenamos isso, passa uma mensagem aos mais novos. E o Porto é o exemplo perfeito disto. Pronto, e portanto, segundo o Razi, nós tivemos a violação como crime que subiu 10% de 2024, maior subida da última década. Tivemos a criminalidade violenta a não subir praticamente nada, tivemos a criminalidade geral a baixar. Portanto, eu não sei como é que as pessoas continuam ainda a acreditar ou a querer sequer passar a mensagem de que a imigração é o problema. E porque sim, porque os rapazes que minaram as raparigas vinham do Brasil. Pronto. E como é que isso é mais importante do que falarmos sobre o facto de haver ainda a prática de minar raparigas, a prática de apenas um rapaz foi dizer e acabou morto, se calhar porque estava sozinho, se não tivesse, está tudo bem. Portanto, não sei, acho que continuamos a apanhar as narrativas do ponto errado, e no meio disto tudo as mulheres continuam a ficar inseguras. E novamente, os homens aqui, e é o convite que a Capicua faz, não é só sobre as mulheres. As mulheres sozinhas não vão conseguir lá chegar a falar com os miúdos pequeninos que veem os homens que são os seus ídolos. São esses homens ídolos que têm que chegar à frente. Muito bem, obrigado, Joana. Gonçalo, tens alguma coisa a dizer sobre este tema também, não é? Sim, é muito triste. Eu já enderecei os pêsames à família e aos amigos, porque a situação é muito triste. E devo dizer que, ao mesmo tempo que eu não concordo nada com o estigma de colocar a questão de se é imigrante é criminoso de um ponto de vista absoluto, também não gosto do fator de se esconder a questão da nacionalidade. Aconteceu neste caso? Aconteceu em vários meios de comunicação social, porque pelo menos nas 24 horas ou 48 horas seguintes, porque eu pesquisei isso, foi raro o meio de comunicação social, creio que só o Now, Correio da Manhã, é que mencionaram a nacionalidade. E a questão é, as pessoas não devem fazer uma associação só porque um determinado indivíduo ou um determinado grupo de indivíduos de uma determinada nacionalidade faz um crime horrendo. Isso não parte do pressuposto que todas as pessoas dessa mesma nacionalidade são criminosas, não é? Agora, a mesma coisa se aplica à questão dos homens, não é? Se da mesma forma que um imigrante comete um crime e esse imigrante tem uma determinada nacionalidade, isso não quer dizer que os imigrantes são todos assim, daquela nacionalidade ou de outra. A mesma coisa se aplica aos homens, porque embora haja estes casos que são completamente repugnantes, um homem a sério, um homem que se preze, não concorda absolutamente nada com isto. E eu sei, e eu percebo o que a Joana diz, na questão de, se vissem, para ajudarem mais a questão do que estavam a fazer às raparigas, a minar as bebidas e etc. Só que nos momentos onde há percepção de violência, nomeadamente quando estamos a falar de grupos criminosos ou de gangues, é complicado, porque é fácil falar. E eu vi isto em alguns momentos da minha vida. É fácil falar de, e tal, eu se estivesse lá eu fazia não sei o quê, mas às vezes chega à altura e é complicado, porque tu não sabes o que é que a outra pessoa tem. Tu não sabes, tu até podes ter mais 10 kg de massa muscular, tu até podes ter muito mais força do que o outro grupo que está ali. Mas tu não tens noção se a outra pessoa pode sacar de uma faca ou de uma pistola e matar-te. Percebes? E como tal eu não gosto dessa descrição, e eu falei com vários amigos meus brasileiros e amigas minhas e que me disseram que o caso era horrendo e que de todo não se deveria fazer o estigma à questão dos brasileiros, e deixa-me só acabar, mas que ao mesmo tempo sentiam uma preocupação porque sentiam que Portugal já não era tão seguro como antes, e que alguns deles me disseram que saíram do Brasil para escapar a situações de insegurança que agora se sentiam aqui, mas que claramente ainda era mais seguro do que o Brasil. E parece-me que de um ponto de vista geral é preciso uma nova narrativa. Eu já disse isto várias vezes. Se a Joana quer pegar pela questão da masculinidade, eu percebo isso também, tudo bem, ou pela questão da segurança em geral, são questões que eu acho que são importantes. E eu acho que é preciso mesmo olharmos para isto de um ponto de vista sério, sem dogmas, porque parece-me que politicamente, eu falei de um ponto de vista social, vou passar agora para a parte política. Politicamente parece que há muita divisão, porque há um problema, e os problemas em fenómenos sociais são multidisciplinares, precisam de várias óticas para serem resolvidos, e parece-me que politicamente há uma questão... Mas este nem devia ter cores partidários, não é? Exatamente, mas mesmo ideologicamente parece-me que na direita há a tentativa mediática, pelo menos, de tentar culpabilizar a questão da imigração somente, e à esquerda um pouco a questão da masculinidade. Sim, portanto, eu não acho que seja a 100% ou dogmaticamente só uma coisa ou só outra. Pode ter aspectos de ambas, claro, porque tudo pode ser uma solução e tudo pode ser um problema. Sim. Quer na questão da masculinidade, porque se tu tens mais força enquanto homem, tens o dever moral ou físico até de tentar proteger os outros, não é? Porque é a natureza, é normal.
E se és imigrante, não necessariamente és bom ou mau, és um cidadão normal, que tem de cumprir a lei, como qualquer outra pessoa. Claro. E eu não gosto desse dogma, de um lado e do outro. Acho que não nos vai levar a lado nenhum, acho que não vai resolver o problema, e é aquela velha máxima. Eu acho que, não querendo transformar isto em dialética marxista, mas os marxistas é que dizem que as elites vencem com a divisão das massas. E isto às vezes mais parece a questão maquiavélica de dividir para reinar. E o problema não se resolve com isso. Eu preciso só de responder uma coisa, Gonçalo. Eu acho que os homens não têm nenhum dever de proteger as mulheres como suas donzelas. Acho que não é por aí. Acho que, por muito que me venham com o argumento de diferença biológica, pá, não é. Aliás, no posto da Capicola diz isto. Mas muito atenção, bem. eu imagino que. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Se fôssemos a andar na rua, eu e tu. Tudo bem, Gonçalo. Mas quando eu disse relativamente. Se nos assaltassem. Não sei, eu faço judo, se calhar até conseguia, não faço ideia. Quando eu. Gonçalo, a questão é quando eu digo que no bar de Braga ele estava sozinho, não estou a dizer que ele tinha a responsabilidade de, estou a dizer que é que não é mau, repara, não é mau o homem querer proteger as mulheres com quem se dá. Não é mau. Tu, aliás, tu disseste isso, mais homens deveriam fazer aquilo. Claro. E é bom. Mas a questão é? Eu acho que a sociedade ganha se os homens se puxarem para a frente, Gonçalo, para mas não protegerem quem tem que proteger. Tem o dever de, porque fisicamente tem o dever de proteger as mulheres. Não, tem o dever, tal como qualquer cidadão tem o dever de fazer a manutenção dos direitos humanos e de lutar pelos direitos humanos de toda a sociedade. E isso valida proteger as mulheres. Está bem, como valida proteger as crianças ou como valida proteger as pessoas que vêm e que não são deste país de origem. Ok? Portanto, precisamente. Toda a e há gente mulheres que não são deste país de origem. Por uma sociedade há com direitos humanos. nativas e imigrantes. Agora, o ponto aqui, que eu estava a querer dizer relativamente a Braga, é que ele não tinha o dever porque é o homem de protegê-las. Há uma cultura de quando os homens veem outros homens a ter certos comportamentos que não são tão ok com as mulheres, há uma cultura de silenciamento, de não fazerem nada. E é isso que tem que ser quebrado. É os homens começarem a denunciarem-se a partir do seu centro. Porque a maior... Repara, não vou aqui colocar-vos em xeque a vocês, mas se falarmos de forma desconstruída com um homem, se eu falar com um amigo de forma desconstruída, se calhar, e se lhe perguntar quantas vezes no seu seio de amigos é que ele já ouviu algum rapaz a dizer determinada coisa sobre uma rapariga que não é tão ok, ele vai-me dizer que já ouviu. E eu pergunto, então, e tu disseste alguma coisa em relação a isso? Tentaste-o educar de outra maneira? Não há essa conversa nos seios de amigos. É por aí que eu estou a dizer, não é tanto uma coisa física de proteção, é mais não, mas eu referia neste caso porque aqui era exatamente, uma questão, aqui era concreto. Aqui era concretamente. Relativamente à nacionalidade, tenho a dizer uma coisa que é, nós não dizemos, quando um determinado crime é feito, nós não dizemos que a pessoa é portuguesa de origem. Portanto, também não acho a necessidade de nós dizermos que é brasileiro ou que é outra coisa qualquer. E depois, outra questão. A mim, enquanto mulher, aquilo que me deixa mesmo zangada é o facto de, quando acontece o militar que partilha o vídeo, quando acontece o ginecologista, quando acontece os jovens do Porto que me partilham as fotografias, nada é dito, nada é falado. Mas depois, quando há um caso em que a nacionalidade do agressor é brasileira, ou que há qualquer coisa em que há uma mulher que se passa da cabeça e diz uma coisa e generaliza na forma como diz, aí já os homens vêm falar. Portanto, on a daily basis, quem comunica estes temas, quem fala sobre estes temas são as mulheres. Mas depois, quando há alguma coisa que faz um bocadinho da norma, quando há alguma coisa que toca e que toca os homens, então aí eles falam. E é isso que me zanga. Eu sei que eu sou jornalista agora, porque não é verdade, porque a semana passada eles falaram deste assunto. Até o próprio André Ventura, vou-te dar aqui um exemplo, se calhar não vais gostar, mas por exemplo, na questão dos violadores, o Ventura fala imensas vezes disso, talvez numa ótica que tu não concordes. Gonçalo, mas fala na ótica, por exemplo, da castração química e do aumento das penas. Tudo bem, e mas etc. isto acontece muito. E são casos que todos eles, direto ou indiretamente, relacionados de forma genérica com os que mencionaste. Aquilo que me zanga muito é o facto dos homens não usarem diariamente a sua voz para defender os direitos humanos da comunidade. Não é só defender os direitos humanos da comunidade. Para fechar o tema, Joana. Não é? Mas depois, porque há um homem que é brasileiro ou porque há um grupo que é brasileiro, agora isto já é tema para nós falarmos. Não, isto é tão tempo para nós falarmos como eram os outros casos todos que aconteceram nas últimas 2 semanas. Eu concordo que os temas só rápido, eu concordo contigo na ótica em que não deve ser só tema porque tem uma nacionalidade ou determinada característica, mas eu também não acho que isso aconteça de forma hegemónica. Atenção. Acho que os homens deviam usar mais as suas vozes para falar sobre este assunto. Eu não tenho certeza, mas os três rapazes da violação em Loures são todos portugueses, acho eu. E isso ficou extremamente mediático. Eu nem sei. Não, são portugueses. Falam português como nós, agora sem sotaque nenhum. Quer dizer, com um dialeto um bocado estranho. Aquilo, agora não faço ideia. Só essa parte. Ninguém disse isso. Deixaram só 2 minutos e meio ao Bernardo para falar sobre as tarifas de Trump. Consegues? Não, está tudo bem. Acho que as tarifas do Trump são um tema muito menor e muito menos importante do que estes temas que aqui estão a ser discutidos, porque efetivamente estes temas são o nosso futuro, não é? Isto é a realidade portuguesa do Portugal que nós estamos a construir hoje. E por muito que o Trump vai moldar a economia em que todos nós nos vamos inserir,
não nos afeta a nós no dia-a-dia, e isto afeta-nos, não é? É o nosso seio, são os nossos amigos, são as discotecas onde vamos, os sítios onde as nossas irmãs também estão, as nossas primas, mas bem, portanto... Mas entrando aqui no tema então do Trump, só porque eu acho mesmo que não tenho nada mais a acrescentar, senão que estes temas causam-me muita repulsa, sobretudo porque irrita-me muito, porque nós vivemos num mundo muito material hoje em dia. Nós vivemos num mundo muito material, eu diria, e portanto é muito mais fácil discutirmos horas sobre se a empresa da Spinum Viva cumpre ou não com as suas obrigações, ou se o Pedro Nuno Santos comprou ou não o raio das suas casas como devia ou não. Mas precisamente porque, e se calhar aqui chamem-me meio aparvalhado, mas de certo modo eu acredito muito nesta lógica de que há aqui um desnortear de valores. Acho mesmo que nós hoje vivemos numa grande crise de valores, e vivemos numa crise de, mais do que distinguir aquilo que é o certo do errado, é ter a coragem de agir perante aquilo que é fazer o correto daquilo que é fazer o errado. E aqui eu concordo com a Joana, acho que efetivamente não se trata de serem mais ou menos brasileiros, mais ou menos cabo-verdianos, angolanos, 30 por uma linha, tipo, este género de crimes acontecem da igreja à Casa Pia, de homens brancos a homens de cor, qualquer tipo de raça. Portanto, estamos a falar de casos que metem muita confusão, confusão. Aquilo que, ou seja... Bernardo, vamos ter que deixar o Trump para a próxima semana. Não, relativamente ao Trump, última nota só rapidamente. Portanto, 30 segundos. Trump vai rever as tarifas, neste momento prevê uma tarifa de 10% para tudo o que sejam bens importados, exceto, entre outros, para produtos que venham da Europa, onde neste momento prevê tarifas na ordem dos 20% a 25%, em função do tipo de setor, bem ou serviço. Isto naturalmente vai ter grandes impactos. A União Europeia já respondeu também querendo aumentar tarifas para os 20-25%, exatamente. E pronto, nós estamos sem dúvida alguma numa guerra comercial, mas mais do que tudo num grande reset económico, e acho que isto são os Estados Unidos a tentar agarrar para si a liderança nesta ordem mundial, e que vai ter impactos grandes nos próximos anos, mas sobretudo na nossa geração. Vamos esperar para ver. E pronto, exatamente. Muito obrigado. Deixar esta última nota. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.